Então, boa noite a todas e todos. Retomando o nosso estudo no segundo dia hoje do diretório para a catequese, nós ontem vimos o sumário, todo o que nós vamos estudar. Começamos pela apresentação e paramos na página 18. A pessoa não estava e sabe a página que parou. Na página 18, lá embaixo, dando continuidade. O primado dado ao querigma, a ponto de nos levar a propor uma catequese querigmática, que é isso que na nossa vida a gente sempre tem que fazer, uma catequese querigmática, ou seja, uma catequese que ajude as pessoas a nunca esquecer que Deus ama, o pecado existe, Deus envia o Espírito Santo, Deus dá a salvação, Deus quer muito que a gente viva uma vida de comunidade. Então, para que as pessoas nunca esqueçam, que possa ser que a pessoa diz que acolheu o amor de Deus, mas não quer vencer o pecado, não quer, resiste em servir na comunidade, ter vida de comunidade. Então, ajudar para que a catequese seja sempre querigmática, nesse processo que é um ciclo na nossa vida. Não reduz em nada o valor da mistagogia. O que é mistagogia? Presta atenção, aí depois você anota, porque lá na frente também vai falar sobre mistagogia. Presta atenção, não anota, aí depois vocês anotam que lá na frente vai ter essa palavra. Nós somos convidados por Deus na igreja a quem descobriu o Senhor Jesus, apresentar Jesus para o outro. O mistério, a mistagogia é isso, conduzir as pessoas ao mistério que é Deus. Pode anotar agora, é isso. Conduzir alguém para Deus, para o mistério, para entender o mistério. Por exemplo, na missa, a gente celebra e conduz as pessoas para Deus. Como a gente ouviu agora há pouco na liturgia da palavra, quando Paulo disse assim, olha, vocês estão, um é de Apolo, outro é de Paulo. Não, nós temos que ser de Deus. Não é conduzir para fulano e ciclano, é conduzir o outro, conduzir o marido, conduzir a esposa, conduzir o não crente, o infiel, conduzir o ateu para Deus. Então, ajudar as pessoas a entrarem no mistério da fé, no mistério da Trindade, e assim vai. Depois, nem do testemunho da caridade. Então, esse primado do querigma, ele nos leva a essa catequese. Não reduz de jeito nenhum, em nada, a mistagogia, porque a mistagogia conduz para o mistério, e não reduz no testemunho da caridade, onde a gente tem que viver a vida de caridoso, caridosa entre nós. Só uma visão extrinsequista poderia levar a pensar no primeiro anúncio como um discurso articulado para convencer o interlocutor. O querigma não é para convencer ninguém. O querigma é para fazer o anúncio. Começar pelo primeiro anúncio, e aquele primeiro anúncio é querigmático, ele vai realmente conduzindo para Deus, tá? Então não é convencer, olha, Ariodo, você tem. Não, nós vamos por uma vivência na fé, testemunho de fé, entrando no mistério, evangelizando o outro. Para que o outro uma hora acorde e perceba que se ele não caminha para o mistério, a vida dele não é a mesma. O anúncio do Evangelho é o testemunho de um encontro que permite que se tenha os olhos fixos em Jesus. Como é que a gente tem os olhos fixos em Jesus, meu irmão, minha irmã? Nós somos católicos, você é catequista e eu sou padre. E se eu digo que eu tenho os olhos fixos em Jesus, mas não vivo a minha vida sacerdotal, e você não vive a sua vida cristã de catequista, eu tirei os olhos de Jesus, você tirou os olhos de Jesus. Fixar os olhos em Jesus Jesus está aqui. Ai, mas ali o demônio está atraindo, é mais bonito. Eu olho para o demônio e sigo o demônio. Ai, mas a infidelidade aqui é mais bonita. Eu vou para a infidelidade. Tirei os olhos de Jesus.
Não estou mais fixo nele. Ele é a minha sedução, ele é o meu amor, ele é a minha vida, ele é o meu tudo. E por isso não ao prazer, não à infidelidade, isso não, aquilo não, porque eu estou fixado em Jesus. Minha atenção está para Ele, meus ouvidos para Ele, minha boca para Ele, meu ser para Ele. Eu não quero tirar a atenção de jeito nenhum de Jesus, por isso sirvo com prazer, com amor, perdoo as pessoas, rezo, porque eu estou com os olhos fixos em Jesus. Agora, quando a gente não está com os olhos fixos em Jesus, aí o que a gente ouve? A voz do demônio, a voz do mal, segue o ódio, a vingança, a infidelidade, o vício, porque eu não estou fixado em Jesus. Jesus não está sendo o meu condutor, o meu orientador, o meu tudo. Eu estou olhando para outros e não para Ele. E se eu olho para Ele, fixo-me nele, é o que Ele ensina que eu vou viver. Voltando. O anúncio do Evangelho é o testemunho de um encontro que permite que se tenha os olhos fixos em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado na história dos homens. Para quê? Para consumar a revelação do amor salvífico do Pai. O Pai enviou por amor o seu Filho. E a gente fixado os olhos em Jesus, isso está consumando, realizando-se em nós. É concreto na nossa vida. Porque nós vivemos aquilo que o Pai pede, esse amor, a gente acolheu esse amor. Então, está realmente sendo realizado plenamente na nossa vida. Partindo desse núcleo da fé, a lex credente, ou seja, a lei em que se crê, abandona-se a lex orandi, a lei da oração. E juntas realizam o estilo da vida do fiel como testemunho de amor, que torna o anúncio credível. Claro, nós estamos na caminhada. Eu acredito nesta lei, eu creio na lei do Senhor, e eu creio na oração que o Senhor ensinou, e eu vivo segundo essa lei de amor. Aí o meu testemunho realmente vai sendo o anúncio, melhor dizendo, que eu faço da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo, é credível, os outros vão crer. Porque eu estou fazendo como Jesus, vivendo com autoridade. Não estou fingindo, não estou só falando, mas eu vivo. E não é isso que Jesus ensina para nós? Ele passou pelo meio daqueles que queriam rejeitá-lo com autoridade. Porque ele vivia. Ele não era como muitos, fala bonito, não sei mais, mas não vive. Ele vivia o que falava e falava o que vivia. Com efeito, cada um sente-se envolvido em um processo de realização de si mesmo. Isso que a gente precisa caminhar e ajudar a nós mesmos e aos outros. Ser pessoas que se envolvem de uma forma na caminhada de fé, que isso vai fazendo nós nos realizarmos. Sermos seres humanos realizados, seres humanos felizes, seres humanos que transmitem, até pelo olhar, a alegria de pertencer a Jesus. Que leva a dar a resposta última e definitiva à procura de sentido. As três partes deste diretório para a catequese concebem, portanto, o quê? O percurso catequético sob o primado da evangelização. Então, as três partes que nós vamos ver de todo esse diretório, ela vai nos conduzir para que a gente saiba que esse percurso catequético, esse que tem que ser caminhado, acima dele está a evangelização. Tá? A evangelização vem primeiro, e se está primeiro do que a catequese vai conduzir para a evangelização. Para que as crianças sejam crianças evangelizadas, e também São Paulo disse hoje, né? Eu falo com vocês, coríntios, mas eu queria tanto ser mais profundo. Mas eu não sou, porque se eu oferecer comida sólida para vocês, vocês ainda não têm os dentes para mastigar, eu tenho que dar leite. O beabá, o bababá de criança. Não, eu queria tanto que vocês fossem mais, aguentassem a comer a comida sólida da fé, para vocês crescerem,
e não viver entre vocês como pessoas só naturais, mas como pessoas espirituais realmente, não pessoas carnais, mas pessoas do Espírito, e assim vai. Os bispos, que são os primeiros destinatários deste documento, em união com as conferências episcopais, as comissões para a catequese e os numerosos catequistas, terão a possibilidade de verificar a elaboração sistemática que se quis compor, de modo a tornar mais evidente a finalidade da catequese, que é o encontro vivo com o Senhor que transforma a vida. O processo da catequese foi descrito com insistência no tecido existencial, que envolve as várias categorias de pessoas no seu ambiente vital. Deu-se amplo espaço ao tema da formação dos catequistas, porque parece urgente que se recupere o seu ministério na comunidade cristã. Então, o catequista recuperar realmente o seu ministério. Esta é a intenção onde muitas vezes, em muitos lugares, e às vezes até na nossa paróquia, perdeu-se realmente a missão do ministério catequista. Qual que é a missão de ser catequista? E muitos perderam isso daí, né? Não se tem, então, para não se perder dentro da igreja, a minha função de catequista, como que ela tem que ser, de que forma, aí a igreja nos propõe essa maravilha. Por outro lado, só catequistas que vivem o seu ministério como vocação contribuem para a eficácia da catequese. Claro, se o catequista realmente ele vive o seu ministério, ele se empenha, ele reza, ele leva as crianças a rezar, os adolescentes a rezar, ele vem para a missa todo domingo e ajuda as crianças, adolescentes, jovens, adultos a também terem sede de Eucaristia. Ele é caridoso, amoroso com as crianças, adolescentes. Isso daí vai contagiando o outro, vai envolvendo o outro e a catequese torna-se eficaz. Ou seja, um meio realmente, que é assim que tem que ser a catequese, um meio, uma oportunidade para toda e qualquer pessoa configurar sua vida na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, ser um outro Cristo desse mundo. Se a catequese é eficaz, todos os que na catequese não vai ser 100%, porque 100% só no céu, mas nós vamos ver muitas e muitas crianças trazendo os pais para a igreja, evangelizando outras crianças, colocando-se a serviço, os adolescentes também, e graças a Deus na nossa comunidade, por mais que eu às vezes falo tantas coisas assim, mas é para puxar a orelha, para as pessoas aprenderem a não desanimar, a não ter uma vida relaxada na fé, e aí a gente vê, olha na nossa catequese, quantos adolescentes que foram crismados, que se colocaram à disposição para ajudar, auxiliar na catequese. Isso significa que, por mais que tenha os erros, que não é 100%, e como eu disse, só no céu vai ser 100%, mas nem por isso a gente deve acomodar, já que vai ser só no céu, a gente vê essa graça dos adolescentes dizer, eu também quero ajudar. É sinal de que tem eficácia na catequese, tá bom? Amarre os pés e não subam, porque quem faz crescer é Deus. Você apenas rega e planta, tá? Não esqueça disso. Por fim, precisamente por se realizar à luz do encontro, a catequese tem a grande responsabilidade de colaborar na inculturação da fé. O que é a inculturação da fé? Fazer com que na cultura que a gente vive, vamos lá, tem a cultura das pessoas que gostam de funk, tem a cultura das pessoas que gostam do sertanejo, tem a cultura das pessoas que gostam de ficar em casa, tem a cultura das pessoas que gostam disso, daquilo. Então, fazer com que em cada cultura tenha fé nesse Deus. Então, naquela cultura, ser uma cultura daquele jeito, mas ter fé em Deus. E a fé ali, ela vai moldando aos poucos, fazendo com que aquela cultura que era virada as costas para Deus, comece a voltar-se para Deus, tá? Não é que todo mundo do funk vai ser santo, beato, que bom que fosse um dia, né? E não significa porque é do funk que não tem a vida santa, tá bom? Mediante esse processo,
Encontra espaço a criação de novas linguagens e metodologias que, na pluralidade das suas expressões, tornam ainda mais evidente a riqueza da Igreja Universal. Igreja Universal, vocês sabem o que é, né? Sabe ou não sabe? É a Igreja Católica, tá? Não vão passar ali agora pela Igreja do Edir Macedo e achar que é daquela igreja que está falando isso. Eu já expliquei uma vez, para quem não sabe, para quem sabe, continue melhorando. O nome católica é uma palavra, não é portuguesa, é uma palavra grega, católica, é de origem grega. E a tradução, o significado de católica é universal. Então, a Igreja Católica é uma igreja universal. Aí a pessoa foi querer ser esperta, colocou o nome da igreja dela, para também não chamar católica, de universal, que é a mesma coisa. Só que na mesma igreja. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tá? Só o nome. O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, ao qual cabe a competência da catequese desde 16 de janeiro de 2013, com a publicação do moto próprio Fides per Doctrina, está consciente de que o Diretório para a Catequese é um instrumento que pode ser aperfeiçoado. Não significa que ele está pronto e acabado. Voltando aqui, moto próprio, o que é isso? Escrito pelo próprio punho, ou seja, o Papa escreve, na verdade foi o Pontifício Conselho, escreveu pelo próprio punho, sem ter feito nada assim de conferências para chegar nesse consenso. Porque no diretório não teve documento tal, baseado para que houvesse. Então, escrever de próprio punho quer dizer uma coisa mais curta que ensina as pessoas. Fides per doutrina, a fé por meio da doutrina. Tá? Quer dizer, a doutrina da igreja ajuda as pessoas a vivenciarem, fortalecerem e transmitirem a fé. Tá bom? Nesse sentido. Não tem qualquer pretensão de estar completo esse diretório, porque, por sua natureza, se destina às igrejas particulares. Mais uma vez, igreja particular é a mesma coisa que dizer diocese. Falar diocese e falar igreja particular é a mesma coisa, tá bom? De modo que estas sejam estimuladas e auxiliadas na redação do seu próprio diretório, né? Vamos supor, diante desse diretório geral da catequese, vai haver um diretório nacional no nosso país, baseado nesse. E cada diocese baseado nesse também pode fazer um diretório diocesano da catequese, em cima desse, tá? Nesse sentido. Aí tem que ter uma comissão diocesana de catequese para elaborar em cima desse, trazendo para a realidade da diocese, sem fugir muito. Por isso que diz assim, esse diretório não significa que ele é completo. Não, ele está sujeito a mudança e tudo mais, né? E acréscimos, o que é bom, para não se sentir pronto e acabado. A elaboração desse diretório envolveu diversos especialistas, expressão da universalidade da igreja. Além disso, nas várias fases da redação, foi submetido à consideração de vários bispos, presbíteros e catequetas. Catequetas são as pessoas leigas, especialistas, formadas na catequese, com mestrado, doutorado, na área da catequese. Tá? Homens e mulheres estiveram envolvidos nesse dedicado trabalho que desejamos que possa constituir um contributo válido para o momento atual. Para todos eles, sem retórica, vai o nosso agradecimento pessoal e a nossa gratidão pelo grande trabalho que desenvolveram com competência, paixão e gratuidade. Por um caso totalmente fortuito, a aprovação desse diretório aconteceu na memória litúrgica de São Turíbio de Mogrovejo, que ele nasceu em 1538 e morreu em 1606. Um santo que talvez não seja muito conhecido. Você já ouviu falar? Eu já vi porque eu sou padre, então a gente celebra na missa o dia dele, né? E tudo mais. Mas que, no entanto, deu um forte impulso à evangelização e à catequese.
Voltando a percorrer os passos de Santo Ambrósio, este leigo, São Turíbio de Mogrovejo, era um leigo, ilustre jurista, era um jurista, nascido em Maiorca, que é uma ilha lá na Espanha, de uma família nobre, formado nas universidades de Valladolid e Salamanca, na Espanha, os dois locais, onde foi docente enquanto presidente do Tribunal de Granada. Foi consagrado bispo e enviado pelo Papa Gregório XIII para Lima, no Peru. Compreendeu o seu ministério episcopal como evangelizador e catequista. Fazendo eco a Tertuliano, gostava de repetir: Cristo é verdade, ele não é costume. Olha que bonito, né? Cristo é a verdade, é verdade, ele não é costume. Eu vou me acostumar, não, eu vou seguir e aceitar a verdade que é Cristo na minha vida. Não é que eu tenho que me acostumar, não, eu tenho que aderir a Ele. Ele é a verdade que me liberta. E muitos têm como um costume. Só para ter um exemplo assim, né? Muitos têm o Cristo como um costume. É costume de vez em quando eu ir para a igreja, para a missa. Então, Cristo para essa pessoa não é a verdade, porque ela não está todo domingo buscando o Cristo, para aderir a Ele, para ser um com Ele. É costume nosso, de vez em quando, confessar só na Páscoa. É costume nosso ir à missa quando tem um batizado. Tem pessoas que são assim, que vivem isso. Quando é o 7º dia. Então, para essa pessoa ainda, Cristo não é a verdade. E Tertuliano está dizendo, Cristo é verdade e não costume. Repitia-o, sobretudo em relação aos conquistadores, que oprimiam os índios em nome de uma superioridade cultural, e aos sacerdotes, que não tinham coragem de defender os mais pobres. Ele falava isso para os padres: eu não tenho coragem de defender os pobres. Cristo é a verdade, você não defende o pobre, em que Cristo está nele, você não vive a verdade. Agora a gente pode trazer isso também para nós, né? O catequista que não tem Cristo como verdade, não defende a catequese para ser uma catequese cada mês eficaz, bem formada, bem elaborada, bem alegre, festiva, que seja cristã. Cristo não está sendo a verdade para você, né? Missionário incansável, percorria os territórios da sua igreja, procurando sobretudo os indígenas, para lhes anunciar a palavra de Deus com a linguagem simples e facilmente acessível. Nos seus 25 anos de bispo, organizou sínodos diocesanos e provinciais. Fez-se catequista com a produção dos primeiros catecismos para os indígenas da América do Sul, em língua espanhola, em quechua e aimara. A sua obra de evangelização deu frutos inesperados, com milhares de índios que chegaram à fé. Olha, para a gente também ver na nossa paróquia as pessoas realmente chegando à fé, todos precisamos trabalhar juntos nesta verdade que é Cristo. Todos. Com esforço, com cansaço, com dores, com empenho. Porque o trabalho a gente vai fazendo, se somos fiéis, e se realmente trabalhamos com prazer, com fidelidade, com empenho mesmo, possa ser que um dia a gente não veja o resultado por morrermos antes. Mas o resultado vai vir lá na frente. Agora também, quando a gente é relaxado, não se empenha, não é organizado, não quer fazer as coisas, a gente também vai ver o resultado, só que ruim. Esse deixa de ser católico, aquele abandona a família, aquele outro vai para o mundo das drogas, esse que era da igreja começa a falar mal da igreja, e entra na outra igreja só para descer ali na igreja, assim vai. É porque falta essa eficácia não no sentido assim de perfeição humana, a eficácia no sentido, olha, o nosso trabalho, a gente trabalhando, a gente sabe que não é em vão, vai ter um resultado bom lá na frente, né? Nesse sentido. Foi ele a conferir o sacramento da confirmação a 2 santos daquela igreja, Martinho de Porres e Rosa de Lima. Em 1983, São João Paulo II o proclamou
patrono do episcopado latino-americano, ou seja, é o padroeiro de todos os bispos da América Latina. Assim, é sob a proteção desse grande catequista que se coloca também o novo diretório para a catequese. Então, quando você estiver rezando com as crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas suas orações, peça a intercessão de São Turíbulo de Mogrovejo sobre a catequese, sobre os catequistas, para que a gente, empenhado como ele, vejamos as maravilhas que Deus vai fazendo na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos, tá? Nunca esqueça. Grave isso no seu coração, o nome desse santo e a história dele aqui é relatada em poucas palavras. O Papa Francisco escreveu que o Espírito Santo derrama a santidade por toda parte no santo povo de Deus, viu? Então, não é só aqui dentro da igreja que o Espírito Santo derrama a santidade. É em todo o povo. E o povo de Deus, o povo que é de Deus, não é toda a humanidade não, viu? O povo de Deus é aquele povo que aceita Deus. É aquele povo que se converte a Deus. É aquele povo que anuncia Deus. Se nós um dia deixarmos a vida cristã, nós não vamos fazer parte do povo de Deus. Não que Deus não nos ame, mas nós não queremos e estamos dizendo, não quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero fazer parte do povo do mundo, do povo sem fé, do povo que odeia, do povo que mata, do povo que é infiel. Do povo de Deus, é o povo que caminha na santidade, não é santo ainda. Mas nas suas dificuldades, nas suas dores, ouve Deus, erra aqui, acerta ali, procura ir eliminando da sua vida as coisas erradas, sabendo que é uma luta constante e diária. E por isso quer fazer parte desse povo que é consciente, que segue Jesus, mas que também tropeça e que às vezes até desvia do caminho do Senhor, mas volta, porque não é que esteja brincando com o Senhor, mas é sério, mas sabe que a fraqueza humana está falando mais alto na sua vida, tá bom? Papa Francisco diz, gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. São pessoas que fazem parte do povo de Deus. Não é porque chegou a idade velha que vai ser emburrada, mas é feliz de saber que até morrer Deus está com ela. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta daqueles que vivem perto de nós e são reflexos da presença de Deus. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Você se encontra como catequista, cristão católico da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Parque dos Pinheiros. Então, onde você se encontra, aí apresente a santidade de vida. Sendo um catequista que se empenha, que reza, que acredita em Deus, que tem sede de Deus, que busca a paciência, você está sendo um catequista santo. Tá? É isso daí, para não querer entender a santidade como algo assim tão grandioso. Ele está mostrando para nós a santidade no sentido simples da vida, que é assim que a gente tem que entender a santidade, até a gente chegar no grandioso. Ele falou assim, o pai que trabalha honestamente, luta no seu salário digno, e desse salário ele faz de tudo para ter o pão de cada dia. Esse homem é santo. Na função dele de trabalhador e pai, ele está sendo santo. A santidade é por aí. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo, vivendo com alegria a tua doação. Eu sou padre. E aí a minha doação de padre é uma doação triste. É uma doação azeda.
O meu serviço é sem alegria, sem prazer. Então não tem santidade nunca. Agora eu me empenho com alegria para que as pessoas conheçam Jesus. Começa a ter paciência, mesmo às vezes não tendo, e assim vai. Eu estou caminhando para a santidade, né? Ser santo, amando ou vivendo, não. És casado, voltando, és casado, ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Você está sendo fiel, está sendo santificando como um bom marido ou uma boa esposa. És um trabalhador, ser santo cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho, ao serviço dos irmãos. És progenitor, avô ou avó, ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade, é vereador, é prefeito, é governador, é presidente, ser santo lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. Então a santidade de vida não é nada assim, algo tão extraordinário. É na simplicidade, em cada passada, cada gesto, cada função nossa bem vivida, nos fortalece e nos ajuda a ser santo, nos santifica, né? Então, claro que na nossa vida cristã católica, no nosso caso, a gente tem que ser homem e mulher de oração diária, todo domingo na Eucaristia, né, participando da missa, buscando ter um amor para com Nossa Senhora, rezando o terço, amando o próximo e assim vai, né? A santidade é a palavra decidida que se pode pronunciar ao apresentar um novo diretório para a catequese. Ela constitui-se como portadora de um programa de vida. Então aqui o catequista vai beber desse programa de vida, tá? Que os catequistas também são chamados a seguir com constância e fidelidade. O que significa? Vamos ser esses catequistas que bebemos deste diretório, permitamos ser orientados por esse diretório, conhecendo os outros diretórios, para que a gente não seja o catequista que fala o que quer, ensina o que quer, mas que é baseado no ensinamento da igreja, é baseada no ensinamento da igreja a minha transmissão dos anúncios, das palavras, daquilo que nós estamos estudando e querendo que as crianças, adolescentes, jovens e adultos aceitem e guardem na sua vida. Né? Se não for assim, não dá certo. E fidelidade. Está falando lá, Deus é amor. Aí você fala, Deus é amor, mas eu acho que tem um pouquinho de desamor. Aí eu não estou sendo fiel, estou sendo infiel, porque falou que era Deus é amor. Não tinha essa outra parte, né? Digamos assim. Não estão sozinhos neste caminho difícil, viu, os catequistas? Por toda parte, em toda a terra, a igreja pode apresentar modelos de catequistas que alcançaram a santidade e até mesmo o martírio, vivendo todos os dias do seu ministério. Então, o que é o martírio, né? Morrer por causa de Cristo. Eu me empenho, me dedico, até canso, suo, às vezes até choro, não de raiva, mas de ter sido esse catequista que empenhou-se e mais viu aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, que se perdeu na vida e que não deu para ajudá-lo o quanto queria, nesse sentido. Aí isso daqui é um martírio. Quer dizer, eu vou sofrendo na minha vida, no meu empenho, no ministério de catequista, todas as dificuldades que aparecem, porque na catequese a gente tem as crianças, adolescentes, mas na vida da casa deles, nem sempre eles têm esse amor, esse carinho, essa atenção, né? Isso faz o catequista sofrer, e por amor à catequese, dá atenção, dá ouvidos àquele que está sofrendo, e isso daí é um martírio, né? Você entregando a sua vida por amor àquela criança por causa de Cristo, para não deixar aquela criança se perder, porque dentro de casa só tem violência, só tem palavrão, e ela sofre, a criança, e você gostaria tanto que na casa dela fosse um lar agradável, onde Deus habita e tudo mais, né? É um martírio também.
O seu testemunho é fecundo e permite que ainda nos nossos dias se pense que cada um de nós pode seguir essa aventura, mesmo na dedicação silenciosa, difícil e por vezes ingrata de ser catequista, viu? Olha só, repetindo, né? A vida de catequista pode ser uma dedicação silenciosa. Você silenciosamente se dedica, tá? Se empenha, trabalha com seriedade. É difícil ser catequista. É difícil porque você vai anunciar o que a igreja pede a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é difícil porque nem todos ali vão acolher com alegria, com prazer, com amor. Essas pessoas que estão ali, elas vivem a vida no mundo. Como é que elas estão colhendo os ensinamentos do mundo? Estão filtrando? Ou tudo que o mundo fala para elas, elas aceitam? E quando vem para a catequese, é um lançamento de bombas, de nãos, que não aceitam desse jeito, porque o mundo não é assim, porque é o mundo que está certo, é a igreja e o evangelho que está errado, e assim vai. Então é difícil. E também, às vezes, como diz assim, até ingrata a vida de ser catequista. O catequista ensina e às vezes recebe ingratidão do catequizando, da família do catequizando e tudo mais. Mas o catequista, diante disso, não deve ser alguém que desanima. Ele deve entender, faz parte da vida do catequista que realmente segue Jesus. Passar por dor e dificuldade e ingratidões. Jesus, que é o Deus encarnado, foi chamado de filho do diabo. Quem sou eu para ser melhor do que ele, que todo mundo vai gostar de mim? Não tem como. Eu não sou melhor que ele, né? Vamos, em 10 minutos, fazer a nossa introdução. Agora que a gente chega na introdução, tudo isso foi a apresentação do nosso diretório. Vamos para a introdução. Esses números que tem aí, nós vamos, a gente chama de parágrafos, tá? Aí toda vez que eu falo no parágrafo tal, é o número que tem aqui. Vocês viram? 1, 2, 3, que é para pontuar cada parágrafo, tá bom? A catequese pertence plenamente a um processo mais amplo de renovação que a igreja é chamada a realizar para ser fiel ao mandato de Jesus Cristo de anunciar seu evangelho sempre e em todos os lugares. Olha só. Olha que bonito que é quando a gente entende e cada catequista tem aí, se guarde no seu coração. Voltando, a catequese pertence plenamente, por inteira, tudo dela, tudo da catequese, desde o início até a vida de adulto, de catequese com adulto, ela pertence plenamente a um processo mais amplo. O que é a mesma coisa que dizer assim, olha, gente, a melhor maneira de ajudar a pessoa a conhecer Jesus Cristo, a viver o Evangelho, é a catequese. Traduzindo, é isso. Então, quando a gente tem essa noção, o catequista tem essa noção, que você está na função mais importante de anúncio do Evangelho, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que se empenhar, para que não seja por meio de você que a catequese seja mal vista. Ou até mesmo como dizendo assim, era um meio melhor de eu, o outro, encontrarmos Jesus, e está sendo o meio de eu me distanciar de Jesus, de ter raiva de Jesus, de não me converter a Jesus, de não querer saber de Jesus. Quando na catequese a gente transmite o gosto, o prazer, a alegria de receber Jesus na Eucaristia, então foi o melhor meio, e as crianças, adolescentes aceitaram isso. Então esse meio foi bem elaborado, bem exercido por mim, catequista. Tá? Então isso é muito importante. É o mais amplo processo de renovação que a igreja já encontrou, é a catequese, para que Jesus fosse conhecido por todos. A catequese, ela participa no compromisso da evangelização, ela participa. A igreja é comprometida com a evangelização. Então, a catequese, ela participa deste processo.
Ela não é alheia ao processo maior da igreja, né? Mas ela participa. Conforme a sua natureza própria, a fim de que a fé possa ser sustentada em um permanente amadurecimento. Olha só, eu tenho fé, mas eu sempre tenho que amadurecer. E a catequese me leva a isso, a eu amadurecer a minha fé. Não ficar com aquela fé simplória de qualquer... Por isso que o catequista, além do que ele tem como documento, como livro da catequese, ele precisa conhecer mais, além, ler mais, né, os documentos, ler mais as coisas sobre Jesus Cristo, que a igreja ensina. Não que a internet, a não ser que seja o site oficial da igreja, né? Para que ele melhor seja um portador do evangelho. Ou seja, por meio de você, que vai sendo essa porta para chegar na porta principal, que é Jesus, para o outro chegar no céu, né? Voltando, então vou voltar. A catequese participa no compromisso da evangelização, conforme sua natureza própria, a fim de que a fé possa ser sustentada em um permanente amadurecimento que se expressa em um estilo de vida que deve caracterizar a existência do discípulo de Cristo. Ajudar as pessoas que estão na catequese, começando pelo catequista, a terem uma característica de vivência como a dos discípulos. Quer dizer, parecer e assemelhar-se com os discípulos que se assemelharam a Jesus. Ajudar as pessoas para isso. Por isso, a catequese se relaciona com a liturgia. Tem tudo a ver a catequese com a liturgia. Seja a missa, seja um batizado, seja um casamento, seja a crisma, seja uma ordenação de padre, de bispo, de diácono, seja um momento em que um consagrado, uma freira, vai entrar no convento, vai receber os votos perpétuos, a catequese está ligada com isso, com toda. Seja uma procissão que a gente tem, né, de padroeiro e tudo mais, a catequese está intimamente relacionada com a liturgia e com a caridade. A igreja, ela deve ser uma igreja de caridade, de amor ao próximo que ainda não tem fé, ao próximo que é pobre, ao próximo que não caminha direito, ao próximo que de vez em quando sai da igreja, e assim vai, ela tem que ter essa caridade. Para evidenciar a unidade constitutiva da nova vida emanada do batismo. Claro, somos batizados, mas não é só para ser batizado por ser batizado. É para assumir o batismo, para viver o batismo. E a catequese vai ajudar muito que esteja intimamente ligada com o batismo. Considerando essa renovação, o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho, indicou algumas características peculiares da catequese, que mais diretamente unem ao anúncio do Evangelho no mundo atual. Então, a catequese, o que é próprio dela, 3 coisas vão ajudar para que seja unida ao anúncio do Evangelho no tempo que a gente vive hoje, no ano de 2020, tá? Então, vamos lá. O primeiro é a catequese querigmática, da Evangelii Gaudium, número 164 e 165, que está presente no coração da fé, e reúne o essencial da mensagem cristã. É uma catequese que manifesta a ação do Espírito Santo, que comunica o amor salvífico de Deus em Jesus Cristo e que continua a se doar pela plenitude da vida de cada pessoa. Retomando, a catequese querigmática, então, ela vai, primeira coisa a fazer, está no coração da fé. Tá? No coração da fé. Ela reúne o essencial da mensagem cristã. O que é essencial para que o Evangelho seja anunciado? Isso. Então, a catequese querigmática vai fazer isso. É uma catequese que manifesta a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta. Não é uma coisa assim, como que eu vou falar? Como é que palavras que eu vou usar? Deixa eu falar a outra parte, então. O que é essa manifestação do Espírito? Lá, na nossa catequese,
nós estamos vendo as pessoas aprenderem a perdoar, aprenderem a rezar, aprenderem a amar o Pai, obedecer o Pai. Isso daí é a manifestação do Espírito. Então, quer dizer que nesta catequese está manifestando a ação do Espírito, porque nessa catequese há união, a conversão, a alegria, ao fogo que fervilha dentro de mim para eu lutar contra o mal. É dizer, o Espírito Santo está agindo, está sendo manifestado ali. Porque a catequese querigmática propõe isso na vida das pessoas. Que comunica o amor salvífico de Deus em Jesus Cristo. Por Jesus, Deus trouxe o amor. Por meio de Jesus, o amor de Deus chegou até mim e até você. A catequese querigmática faz isso. E que continua a se doar pela plenitude da vida de cada pessoa. Esse amor continua por meio de mim, de você, do teu pai, da tua mãe, do vizinho, do teu patrão e assim vai. Há diversas formulações do querigma que necessariamente se abrem a percurso de aprofundamento, são portas existenciais de acesso ao mistério. Por meio do querigma, a pessoa chega no mistério. No mistério da Eucaristia, no mistério da palavra, no mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Segunda característica que o Papa Francisco apresenta para nós como renovação. A catequese como iniciação mistagógica. O que é mistagogia mesmo? Conduzir para para Deus, para o mistério. Conduzir para o mistério, tá? Conduzir para o mistério. Olha só a resposta. Insere o fiel na experiência viva da comunidade cristã. Será que nós, na catequese, estamos ajudando as pessoas a se inserirem, a se incluírem, a terem sede, desejo de fazer parte da comunidade cristã, no nosso caso, paróquia Nossa Senhora Aparecida do Parque dos Pinheiros, na Matriz e nas Capelas? Nós estamos na catequese conduzindo essas pessoas para isso? Ou, às vezes, nós estamos apenas blá, 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 como repetidores do documento, do livro, e não estamos tocando no coração das pessoas com a mensagem do Evangelho para o outro realmente querer também ser um cristão na nossa comunidade. Um cristão que se dedica, que se empenha, que vem para a missa, que torna dizimista, que se coloca à disposição no dom que Deus lhe deu por meio do seu Espírito. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Claro, nunca queira que todos os catequizandos, nunca queira, mas saiba que não vai ser assim. Não vai ser todos os catequizandos da tua turma que vão ser assim. Mas se um só já for assim, ótimo. Já está, o caminho está andado. Tá? Não se desanime. Porque às vezes não só tem você. Você está na catequese. Mas na vida daquela criança, de manhã, de tarde e de noite, na segunda, terça, quarta, quinta e domingo, quem que está com ela? Onde ela está? Que caminho ela está andando? Que orientação ela recebe? Quem que orienta? É o pai e a mãe que é cristão, católico, que conduz e orienta na vida de fé? Ou é o pai e a mãe que nem vem para a igreja, não reza e está orientando as coisas do mundo para ela? Aí tem esse choque, né? Você, na catequese, com alegria, se empenha, transmite, mas às vezes não chega lá, não é por culpa sua também. Uma parte é, mas não é totalmente. É porque também ele recebe orientação erradas de outros, né? E às vezes o errado as pessoas aceitam mais, dependendo da pessoa. Então a catequese mistagógica insere o fiel na experiência viva da comunidade cristã, que é o verdadeiro lugar da vida de fé. É aqui na comunidade que é o verdadeiro lugar da vida de fé, onde todos vivem a mesma fé, seguem o mesmo Deus. E mesmo que às vezes seja como essa comunidade que São Paulo estava criticando, estava lá um monte de gente, um queria ser de Paulo, outro de Apolo, e brigava com esse, tinha esse. Não, às vezes acontece isso, infelizmente, erradamente. Essa pastoral é melhor que aquela, o nosso grupo do Texto dos Homens é mais importante do que a infância missionária, sei lá o quê, e a gente quer ser melhor. Isso daí, essas brigas é tolas, não leva a nada, como diz São Paulo. Essa experiência formativa é progressiva e dinâmica, rica em sinais e linguagens, favorável à integração de todas as dimensões da pessoa.
Tudo isso se refere diretamente à conhecida intuição, bem enraizada na reflexão catequética e na pastoral eclesial, da inspiração catecumenal da catequese, que se torna cada vez mais urgente, né? Fazer da catequese essa inspiração catecumenal, onde é esse processo que nós estamos fazendo com os adultos, né? E eu quis muito com que fosse na missa que eles recebessem, né? Nós quisemos. Aí alguns atropelos teve por causa da pandemia, em que tem um momento que eles recebem a fé, recebem o Pai Nosso, recebem a palavra, né? Todo esse processo que deveria um dia acontecer na catequese, que está caminhando para isso, né? Basta que todos, padre, bispo e catequistas leigos, queiram empenhar-se para isso, tá? Então, assim a gente encerra hoje, anote aí, para que semana que vem, na terça-feira, reunidos, demos continuidade ao nosso diretório. Alguma pergunta? Eu esqueci de deixar o microfone aí. Então vamos ficar em pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de seu esposo, o glorioso São José, e também do santo São Turíbio de Mogrovejo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite e até mais, se Deus quiser.